Olá, boa tarde, boa noite, é com alegria e com muita emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio aqui da Rádio Tupãssi está com essa super competência dele, Sidney Coeixon. Na transmissão pelas plataformas digitais está com a responsabilidade do nosso amigo Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 3 de outubro de 2023. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 19 graus. Terceiro Milênio hoje traz um tema muito interessante, um tema assim que desperta o interesse de muitas e muitas pessoas. Estamos falando sobre sonhos. Bem, sonhos é o nosso tema, mas afinal, o que diz a doutrina espírita sobre sonhos? O que são sonhos premonitórios e sonhos fisiológicos, psicológicos e espirituais? O que são? E os pesadelos? O que informa a doutrina espírita? Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E quem está hoje aqui junto conosco para falar sobre este interessante tema é o nosso amigo Edmilson Ferreira. E desde já façamos aquele convite para que você possa também nos assistir pela nossa página no Facebook. Só ir lá no Facebook colocar Terceiro Milênio que você estará assistindo também ao vivo e a cores esta interessante entrevista. A gente faz aquele convite também àqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, que nos deixe a sua like, deixe também a sua mensagem, lembrando que a sua mensagem nos traz aquela alegria, aquela vibração. E o programa está sendo transmitido via internet para Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Sonhos, este interessantíssimo tema estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo Edmilson Ferreira. Edmilson, que alegria, que satisfação novamente receber aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi. Seja bem-vindo, uma boa noite. Uma boa noite, Madeira, boa noite àqueles que acompanham o programa Terceiro Milênio. Uma oportunidade ótima de discutirmos um tema bastante propositivo, não somente dentro da doutrina espírita, mas em todos os segmentos, porque trata de uma grande parte das ocorrências que se dão ao longo da nossa caminhada, que despertam o interesse da população de maneira geral. Estamos aqui para trazer para vocês algumas ideias no tocante à visão espírita, alguns estudos que fizemos a respeito dos sonhos, né? Algum laboratório que a gente desenvolveu a partir de estudos, e trazer alguns conceitos e algumas ideias para que esse público possa analisar e a partir daí estabelecer uma relação com aquilo que acaba acontecendo naturalmente nas nossas vidas. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos muito. Edmilson, então, falar sobre sonhos. O que são os sonhos? Como nós podemos entender os sonhos? O que são eles na visão espírita? Sim, ótima pergunta. Para que a gente possa estabelecer uma ideia de sonho, importante assim entendermos, né? Eu vou estabelecer alguns preceitos básicos que depois a gente vai desenvolvendo o tema e por vezes nós usamos algumas falas e podem os irmãos que nos assistem a partir daí terem um parâmetro de avaliação. A gente sempre quando fala em vida, a palavra vida, denotamos espírito, ação do espírito que é eterno. Sempre que nós tratarmos por existência, existência é o tempo terreno, é o tempo físico, o tempo que nós, espíritos, nos tornamos alma, porque nos ligamos a um corpo físico. Então, para falar de sonhos, importante que falamos do sono. Por quê? Porque, na verdade, o sono
é uma necessidade física que temos. Há um ciclo de 24 horas de termos um descanso aí de 1/3 desse tempo. Então, se diria assim que, em média, se nós duramos 90 anos, é sinal que 30 anos da nossa vida nós passamos em sono. E, consequentemente, se nós estamos em sono, o que é o sono? O sono é exatamente um momento dentro desse nosso tempo, dentro desse nosso dia, em que o nosso corpo físico necessita de descanso para o refazimento das energias. Por quê? Porque o nosso organismo está em constante processo dentro de todos os elementos que o compõem. E esse é exatamente um momento em que, principalmente no nosso ciclo cardíaco e no nosso ciclo cerebral, há uma necessidade do nosso corpo físico estar em determinado tempo numa condição mais perene, principalmente nos nossos ciclos cerebrais, que é um momento de relax para o nosso corpo físico. Então vamos entender, os ritmos cerebrais, eles se classificam, né, são classificados em número de 4. O delta, que seria de 0,1 a 3 ciclos por segundo. Então seria um estado assim de muita lentidão, de muita profundidade. Depois o estágio teta, que seria de 4 a 7 ciclos por segundo, um pouco mais acelerado, mas ainda um estado de relax quase profundo. Depois o alfa, que seria aí em torno de 7 a 12 ciclos por segundo, que esse é o momento do sono. É o momento em que mantemos um equilíbrio de batimentos cerebrais, em torno aí de 9, 10 ciclos por segundo, e que nos dá uma serenidade cerebral. E aí o beta, que seria acima de 13 ciclos por segundo, que é o nosso dia a dia, que é como nós enfrentamos a nossa capacidade de enfrentamento para as coisas da vida. Ou seja, a hora mais acelerado, hora mais lento, mas sempre acima de 13 ciclos. Então, quando investigamos mais atuamos mais o nosso cérebro físico, ele vai a uma pressão maior e aí nós temos mais ciclos. Quando nós serenamos mais, tornamos as nossas ações mais perenes, cai aí para 12, 13, 15 ciclos por segundo, mas enfim se mantém assim. E assim, dentro dessa proposta de sono, nós temos aquilo que chamamos de sonho, que é exatamente a proposição. Mas até que a gente chegue no sonho, é necessário que entendamos uma distinção do espírito e da matéria. Dentro de todo aquele conhecimento que nós acabamos adquirindo, independente das religiões a qual nós seguimos, sempre uma ideia de que o cérebro físico, Madeira, seria a inteligência. Então, até para que possamos nos reportar a compreensão do sonho, é oportuno compreendermos que o cérebro físico é um órgão ao qual nós espíritos, que aí sim somos a inteligência, atuamos através dele para deliberar todas as ações que acabam se dando. Para nós espíritos, a gente procura classificar da seguinte forma os estágios de consciência, de capacitação, de arquivamento e de informações que são nutridas são alimentadas no nosso cérebro físico. Chamamos de inconsciente pretérito a somatização de todos os experimentos ao longo da nossa vida. Aí eu estou falando em vida, em tempo espiritual, que vem desde a nossa criação até 40, 50, 60
dias após a fecundação, após os 2, 3 meses da concepção, ainda na fase embrionária, até esse período nós trazemos conosco o que chamamos inconsciente pretérito, que é onde fica arquivada todos os experimentos e planejamentos aos quais nós passamos. É lógico que muitos fatos se apagam nesse linear, mas as emoções, elas acabam ficando, e as emoções nos remetem aos fatos, naturalmente. O outro estado consciencial, a que chamamos, é o inconsciente atual. O que é esse inconsciente atual? É exatamente a partir do momento em que o nosso inconsciente pretérito armazena todos aqueles experimentos, e nós já ligados a um corpo físico nesse processo embrionário, o pessoal costuma tratar no espiritismo que fica adormecido. Na verdade não fica adormecido, está gravado na nossa consciência, mas é um pretérito, é um passado que não nos vem no cérebro físico, a mente na sua totalidade, às vezes alguns flashes. Então, a partir do momento que esse arquivo grava todas as nossas experiências pretéritas, e a partir daí nós não temos mais ingerência sobre o nosso passado, e sim vislumbrando um presente, eis que começa a abranger a nossa existência, aquilo que nós chamamos de inconsciente atual, que são as experiências que vão se dando a partir dali. Então, ainda na condição embrionária, nós temos condições de observar tudo o que está acontecendo no nosso entorno. A relação do casal, às vezes a negligência do pai, negligência da mãe, as brigas, tudo que vai acontecendo no entorno, enquanto estamos naquele processo embrionário, nós estamos acometidos de gravar todas aquelas experiências nesse estado consciencial, e muitas delas irão no futuro nos trazer problemas. Que às vezes são coisas que não são bem resolvidas dentro de nós, que ficam armazenadas nesse nosso estado consciencial, e com o passar do tempo elas vêm à tona e aí nos trazem processos depressivos, processos de síndrome, ansiedades, inquietações que nós acabamos desenvolvendo. Então esse processo aí, esse estágio do consciencial, do inconsciente atual, ele vai dali até os dias próximos, os dias atuais. Então todas as ocorrências que vão se dando vão sendo gravadas ali. E entendemos por consciente as últimas ocorrências. Que aí sim, o consciente madeira, ele vai gravando no cérebro físico. Então são informações últimas da nossa vida, como por exemplo, se eu te perguntasse agora, Madeira, lembras como foi o teu almoço hoje? Rapidamente tu busca no teu cérebro físico e me diz, olha, Edmilson, foi assim, assim, a minha alimentação foi esta, em determinado horário. Então, está muito próximo, está gravado no teu cérebro físico. Então, só para que a gente possa entender. No sono, no momento do sono, o nosso corpo físico ele entra em relax. E aí nós, espíritos, nos emancipamos. O que é essa emancipação? Nós estamos ligados a um corpo físico, mas temos condições de, nesse interim, nos projetarmos. No momento do sono, nós nos emancipamos. E aí passamos a viver o nosso eu espiritual. Porque o corpo está descansando, o corpo físico está em descanso, num estágio aí de 7, 8, 9, 10 ciclos cerebrais, então está num processo bem lento, e nós como espíritos nos emancipamos. E entendo, e aí vai uma gama de estudos que a gente faz, e são teses que nós desenvolvemos, Madeira, e entendo que nesse momento nós passamos a viver o nosso inconsciente pretérito. É um momento ao longo da nossa existência, por isso digo que nós vivemos o nosso eu espiritual. Naquele momento, nós nos relacionamos com outros espíritos desencarnados,
nós nos relacionamos com espíritos que estão dormindo, como nós naquele momento, e se emanciparam, e assim nós temos condições de nos relacionarmos, só que a grande maioria daquelas ocorrências, elas ficam aonde estavam, no inconsciente pretérito, e por isso a gente acaba não lembrando. As que gravam no nosso cérebro físico são exatamente as que vão ser lembradas, são flashes que no outro dia, quando nós acordamos. Então, nesse processo de emancipação, em que nós nos emancipamos, nós visitamos locais, nós nos relacionamos com outros espíritos. Esse é o processo de emancipação, esse é o processo de sonho. Algumas etapas, algumas partes desse processo, elas acabam gravando. Antes mesmo de irem para o nosso estado consciencial, elas acabam gravando no cérebro físico, e no outro dia, quando nós acordamos, a gente acaba lembrando de pequenos fatos que ocorreram, né? O próprio Freud, ele tem uma definição a respeito disso que eu acho bem legal. Ele diz assim que o sonho é a verbalização de uma ideia, de uma proposição inconsciente que nós temos. Então é um momento em que nós, em função da existência que estamos tendo, dos enfrentamentos que vão se apresentando para nós, vão plasmando ao longo da nossa caminhada, em determinados enfrentamentos sejam oriundos de propostas de vida, propostas que nós desenvolvemos, de expectativas, de aspectos que nos deixam ansiosos e que por ali vão gravando no cérebro físico e que nesses momentos então vão se fixando. Então, o sonho em si é o resultado desse processo de emancipação em que ele obtém uma ação muito maior no espírito do que propriamente na matéria, essa ação do sonho. A ação que vem para a matéria é aquela que nós lembramos. O restante, toda ela, vai para o nosso estado consciencial e ali fica gravado, porque são relações que nós temos e que, dentro de um contexto, não são pertinentes para que no outro dia, quando a gente acorde, a gente acabe lembrando. Diante dessas importantes informações que tu nos trouxe, né, eu te perguntaria, né, diante dessas informações, e os sonhos fisiológicos, psicológicos, espirituais, o que são esses sonhos, né, fisiológicos, psicológicos e espirituais? Essa nomenclatura, esses três tipos de nomenclaturas são muito usados por um autor bastante conhecido por nós, Richard Simonetti. Ele define dessa forma, né? Sonho fisiológico, espiritual e psicológico. Existe também uma outra nomenclatura que chama de sonho fisiológico, sonho real e sonho semi-real. O sonho real seria o espiritual, o semi-real seria o psicológico, e o fisiológico é o fisiológico mesmo. O que é o fisiológico? Já pelo próprio nome, como assim diz, respondendo a tua pergunta, ele é muito mais físico, ele é muito ligado ao cérebro físico e ele é o resultado de ações que nós vamos tendo dentro dessa própria teoria freudiana de expectativas que nós desenvolvemos, muitas vezes também de cansaço que nós temos durante aquele dia de fadiga que nós temos, e aí nos leva a não conseguirmos uma emancipação, Madeira. Então entendamos, nós entramos num processo de sono, mas não conseguimos ir a um estado alfa. Ficamos num estado beta de mais de 13 ciclos por segundo, ou seja, ficamos acelerados. Então, não conseguimos um estado relax alfa
para que a gente possa se projetar. Então é lógico que causa uma ansiedade para nós espíritos, porque teríamos muita coisa para ser feita durante aquela noite e temos que ficar próximos do corpo físico. Por quê? Porque o nosso corpo físico, pela fadiga que tivemos durante aquele dia, ele fica em constante trabalho e não oferece condições para que nós nos emancipamos, ou na própria gula também. Eu estava me lembrando disso agora. Também no aspecto da gula, o que acaba acontecendo? A gente, antes de dormir, né, se alimenta demais e aí o nosso processo digestivo se dá enquanto do sono. Então o organismo fica trabalhando. Então o sangue vai para o baço, né? E aí temos um pequeno processo de sangue alimentando o nosso cérebro físico, então ele não consegue aquele trabalho pertinente, e aí o nosso digestivo trabalha muito mais do que o cérebro físico, e que leva o cérebro a não ter aquele estado leniente que poderia dar condições para que nós nos emancipássemos. Então ficamos aprisionados praticamente. Posso fazer uma vírgula aqui também? Além da alimentação, bebidas alcoólicas também? Também bebidas alcoólicas. Todo aquele processo que altera o teu corpo físico. Por exemplo, não estamos acostumados a alguma atividade física bastante pesada. Vamos dizer que naquele dia a gente passou carregando tijolos e não estamos acostumados. Areia de carrinho de mão, coisas que a gente não é da nossa prática do dia a dia. Então, naturalmente, que no final daquele dia nós vamos estar cansados fisicamente. Então, o nosso corpo físico ele não atinge um estado de relax. Logicamente, o nosso cérebro físico também não consegue um ritmo cerebral sereno, porque o corpo está em constante ebulição, em constante trabalho, e aí nós não conseguimos nos emanciparmos. O que ocorre a partir daí? As informações se distorcem. Então são aqueles sonhos desconexos, né? São aqueles sonhos perturbatórios, são aqueles sonhos que não se tem uma lógica perene nesses sonhos. E também no tocante ao campo espiritual, ele é um momento para que irmãos da pátria espiritual aproveitem aquele momento que nós estamos aturdidos e aí acabem nos aturdindo mais ainda, porque passam a atuar no nosso inteirinho, no nosso pensamento, nas nossas ações, e aí acabam... é um momento em que eles aproveitam também para atuar em função de tudo aquilo que nós estamos vibrando em determinado momento. Já o outro tipo de sonho, chamado sonho semi-real ou psicológico, é aquele sono em que nós não conseguimos uma emancipação plena. Ainda algumas questões da nossa vida estão nos atormentando e que não nos oferecem condições para que a gente vá a um estágio de ciclos alfa. Então ficamos vivendo muito mais o físico do que propriamente o espiritual. O que acontece nesse interim? Ficamos, nós espíritos, muito próximos do corpo físico. Então o que acaba acontecendo? Estes sonhos, nessas emancipações, por vezes, são as que são mais fáceis de serem gravadas no nosso cérebro físico e no outro dia, quando nós acordamos, nós lembramos. Por quê? Exatamente porque são ocorrências que se dão próximos do nosso corpo físico, próximas do nosso cérebro físico, e aí ele acaba gravando. Ou seja, irmãos desencarnados e que estão naquele momento de sono como nós, vêm até nós. Nós não conseguimos nos projetar até eles porque estamos muito próximos do corpo, porque o nosso corpo não oferece condições para uma emancipação plena.
Então algumas coisas, alguns lapsos desse sono ficam gravados no nosso cérebro físico e no outro dia nós acordamos e aí a gente conta, sonhei com isso, sonhei com determinado espírito. E tenham a certeza, se um dia façam essa experiência, se um dia vocês acordarem e lembrarem assim, sonhei com determinada pessoa, façam um zap para ela, liguem para ela e contem para ela, olha, sonhei contigo. Dificilmente essa pessoa vai retribuir da mesma forma, dizendo eu também sonhei contigo. Por quê? Provavelmente como ela veio até nós, nesse sono, ela não conseguiu gravar no cérebro físico dela. Nós gravamos porque em função do estado que nos encontrávamos, de um sonho semi-real, não conseguimos nos projetar. Isso que nos coloca faz muito sentido, né? Quantas pessoas né, que conversam conosco e dizem assim, sonhei contigo, mas eu não me lembro de ter sonhado contigo. Sim, exatamente. Quantas pessoas nos falam, olha, eu sonhei contigo, mas aquela pessoa, ela diz assim, não, mas não me lembro de ter sonhado contigo. Exatamente, mas com certeza tu esteve com esse espírito. Sim. Só que numa condição de tu estavas emancipado e essa pessoa não. Uhum. Então aí já entramos no terceiro tipo, na terceira classificação que tu nos pergunta, que é o sonho espiritual. Ou real. É aquele em que fisicamente nós estamos em condições alfa. Os nossos ciclos por segundo são serenos e nós conseguimos uma projeção total. Nesses tipos de sonho, dificilmente no outro dia nós lembramos alguma ocorrência que possa ter se dado. Por quê? Porque nos projetamos distante do corpo físico e todas aquelas impressões são gravadas diretamente no espírito, naquilo que nós chamamos inconsciente pretérito ou inconsciente atual. Por vezes, algum flash, mas que a gente não consegue definir muito bem. E quando lembramos de algum flash, a gente não consegue estabelecer tempo. A gente sabe até que poderá acontecer alguma coisa, ou que aconteceu alguma coisa, ou que houve alguma conversa, mas a gente não sabe em que tempo foi, quando foi e que estágio foi, porque não se apresenta bastante claro, não delimita para nós qual é o tempo. É um processo de emancipação em que, durante aquela noite, nos afastamos do corpo físico, nos relacionamos com outros espíritos encarnados e desencarnados, visitamos locais, estivemos em alguns locais. Um exemplo, Madeira, assim, de algum flash para trazer para ti, que talvez com certeza já aconteceu contigo, aconteceu com todos nós que aqui nos encontramos, mas um exemplo, por vezes a gente passa por uma rua que nós temos certeza que nunca estivemos naquela rua, mas a gente olha as casas, as árvores, o ambiente e nos é muito familiar. Ou alguma ocorrência, algum fato, que quando a gente se vê, a gente está envolvido naquele fato, e aquele fato está ocorrendo naquele momento. Exatamente. Mas aquele fato nos parece familiar. Parece que a gente já viveu aquele momento, ou já teve algo semelhante com aquilo, com aquela pessoa, naquele ambiente, naquela situação. Então, exatamente, são flashes que nós buscamos no nosso estágio consciencial, que ele tanto se remete ao pretérito, ao nosso passado, como ele afronta, ele avança no nosso futuro e aí fica gravado muito mais no espírito do que propriamente na matéria, no cérebro físico. Então, acaba se dando esses questionamentos aí que nós fazemos, surgem essas interrogações aí que às vezes a gente fica sem entender, né? Por que algo que parece que é tão pertinente para nós, mas que a nossa memória não lembra de ter acontecido ou de termos estado em determinado local. Edmilson, e o que são sonhos premonitórios? O que são esses sonhos? Alguns autores tendem a definir que a premonição seria uma vidência do sono.
do sonho, né? Então, gravarmos. Então, são experiências que nós temos que seriam gravadas somente no espírito, mas que acabam alguns flashes vindo para o físico e nós lembramos. Só que bem tranquilo de entendermos, e por vezes tem relatos de pessoas que sonham com a morte de alguém, sonham com algo muito grave de alguém, e dali a um tempo isso acaba acontecendo. Então esses sonhos premonitórios, eles se dão na matéria, mas eles podem se dar também somente no espírito. Por vezes as pessoas dizem, mas tem determinadas coisas que eu sonho e que não acontece com aquela pessoa, outras eu sonho e acontece. Na verdade até podem acontecer, só que somente gravaram no espírito, não gravaram no físico. E outros acabam acontecendo no físico, projeções que nós fazemos e que recebemos esses flashes. E só que algo de comum em todas essas ações, nós não mensuramos o tempo. Então, por vezes, alguém diz assim, eu sonhei que determinada pessoa vai desencarnar num acidente. Sim, mas a gente não sabe precisar o tempo. Então, isso pode ter sido no pretérito, e isso poderá ser uma predisposição de futuro. Mas em que tempo? Como é vida, não é existência, é espiritual, não é físico, poderá ser nos próximos dias, próximos meses, próximos anos, ou até numa existência futura. Dependendo da relação que tivemos com esse espírito, de repente, dependendo do acompanhamento que tivemos com esse espírito, que esses flashes poderão estar próximos o resultado desses sonhos, ou poderão, por vezes, as pessoas acabam dizendo, olha, isso, sonhei e isso acabou não acontecendo. Pode ter acontecido, já ter acontecido, e ter gravado somente no espírito, pode já ter acontecido e ter gravado no físico, numa outra existência, e poderá acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, anos, ou até em existências futuras. Durante o sono, temos contato com o mundo espiritual, que ainda agora há pouco tu ainda falavas, né? Mas durante o nosso sono, a gente tem esse contato com o mundo espiritual? Esse contato ele é ostensivo sempre durante o sono? Ele é constante, Madeira. Ele se dá sempre. Em verdade, o nosso contato entre espíritos, ele se dá 24 horas por dia. Por quê? Porque nós somos espíritos. Então essa relação que nós estamos tendo aqui é uma relação entre espíritos. Só que com uma diferença. Nesse momento nós estamos habitando um corpo físico. Mas a nossa relação com espíritos, ela se dá 24 horas por dia. O nosso mentor nos acompanha, eu uso sempre essa brincadeira, né, que ele tem que ser um anjo mesmo, para nos aturar 24 horas por dia, né, Madeira? Porque ele fica com a gente ali. Tem dias que nós mesmos não nos aturamos, né? E ele está ali junto com a gente. Então o nosso próprio estado consciencial nos diz que nós somos resultado no campo da influenciação sempre de duas experimentações, que uma é espiritual e a outra é nossa. Mas aí, né, como contemplarmos? A espiritual, em tese, deveria ser sempre do nosso mentor, nosso anjo da guarda. E a segunda intuição seria a nossa. Mas por vezes o que acaba acontecendo? A nossa vida, ela está tão complicada, ela está tão confusa, que o nosso mentor está querendo nos dizer, não vai, não faz, esse não é o caminho, tu vai sofrer lá na frente, e nós estamos tão complicados que nós não aceitamos ou até não percebemos. E aí por vezes essa influência pode vir de um outro irmão desencarnado que nos induz exatamente para que as coisas erradas. E a segunda intuição, o segundo campo intuitivo, ele é nosso. Então, na verdade, sempre numa proposição
de qualquer experimentação que se apresente para nós ao longo da nossa caminhada, sempre vai haver influência espiritual. E durante o sono não é diferente. Durante o sono, exatamente por nos emanciparmos ou não, mesmo que seja um sonho fisiológico ou um sonho semi-real ou psicológico, né? Tanto uma nomenclatura quanto a outra, nesse momento, mesmo que nós não consigamos nos emancipar, irmãos desencarnados podem vir até nós para se relacionar com nós durante aquela noite, mesmo que nós não consigamos nos projetar, nos emancipar desse nosso corpo físico, ficamos próximos a ele. Então eles vêm até nós, ali nós desenvolvemos vários contextos, várias situações, e o que acaba acontecendo? Por vezes, algumas pequenas partes do que aconteceu durante esses sonhos, elas ficam gravadas no cérebro físico e no outro dia a gente lembra. Mas é muito comum. E no sonho real, ou espiritual principalmente, que é o momento em que nós nos emancipamos na sua totalidade, a relação com desencarnados ela é constante. É o momento que entendo, claro que a gente tem teses que defendem outra ideia, né? É uma ideia de que mesmo nessa emancipação nós somos muito mais físicos do que espírito. Eu entendo que esse é um momento do nosso eu espiritual em que nos emancipamos e aí passamos a viver o nosso eu na sua totalidade, com plena consciência de tudo, nos relacionando com desencarnados, familiares desencarnados, pessoas próximas de nós, pessoas distantes de nós desencarnadas, que nós já tivemos relações em outras passagens por aqui. Posso fazer uma vírgula e te perguntar dentro da mesma pergunta? Sem dúvida. Sobre se durante o nosso sono, se temos esse contato com o mundo espiritual e os nossos adversários, aqueles inimigos. Também. Da outrora, dessa ou de outras. Desta Também. vida que já desencarnaram, de outras vidas. Também. Muitos processos obsessivos, Madeira, eles têm o seu início, as suas primeiras ações exatamente nos nossos sonhos. Por desequilíbrios, anomalias nossas, fazem com que esse irmão adverso nosso ali já comece a se aproximar de nós e agir, porque ali é um momento que ele consegue ter os primeiros lapsos de desequilíbrio no nosso físico. Por quê? Porque nós não temos uma noite de descanso, porque ela foi uma noite tumultuada, seja no campo espiritual ou seja no campo físico, e que vai fazer com que a gente não acorde bem. E no momento que a gente não acorde bem, a gente oferece condições para que eles se aproximem de nós e a partir daí passem a nos influenciar mais ainda, a interceder mais ainda nas nossas vidas. Então, é um cuidado bastante grande. Por vezes, quando eu estou conversando com os alunos, né, com o pessoal estudando, que a gente está estudando, estamos estudando Espiritismo, eu sempre digo para eles, importante a oração antes de dormirmos, porque ela nos equilibra. Mas mais importante ainda, Madeira, é o trabalho durante aquele dia. Porque se tu tivesses um dia bastante complicado, bastante negativo, naturalmente ele vai se refletir no teu sono. Por quê? Porque tu não vai conseguir relaxar, os pensamentos vão te advir, e aí tu vai dar abertura para que outras situações ocorram, e como tu és espírito e estás envolvido em todo um contexto, ele é um momento em que esses irmãos poderão aproveitar para exatamente te desestruturar mais ainda. E grandes processos, eles têm o seu início de obsessão exatamente através do sono, de acompanhamento através do sono, em que eles vão realmente exercendo uma gerência sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações durante o nosso sono, e que aí vão reverberando, vão acumulando para o nosso dia a dia e aí acabam
nos atrapalhando, mas é constante essa nossa relação. Então, a prece antes de dormir, sim, mas as nossas ações durante o dia, elas vão ser uma referência bastante grande para o tipo de sono que nós vamos ter, e aí, a partir do sono, os sonhos e tudo aquilo que vai acontecer durante aquela nossa noite. Mas a oração ajuda bastante. A oração nos harmoniza. Sem dúvida nenhuma, porque por mais agitado que possa ter sido o nosso dia, aquele é o momento que nós criamos um canal de ligação com Deus, não é? E procuramos afastar dos nossos corações todas aquelas mazelas, todas aquelas experimentações que porventura nós tivemos durante aquele dia, pedirmos perdão por os atos que nós cometamos, mas a gente também precisa entender, né, que não dá para a gente estar pedindo perdão todas as noites, né, Madeira? No outro dia, a gente tem que acordar, olha, ensinamentos de Jesus, vá, mulher, e não tornes a pecar. Errar. Né? Então, a gente precisa ter esse tipo de consciência. Ah, meu Deus, me perdoa, porque hoje eu fui agressivo. Pô, mas aí amanhã vamos agredir de novo e vamos pedir perdão de novo. Né? Então, a luz amarela acendeu para que nós nos demos por conta da necessidade de fazermos alguma coisa. Se a gente tem pedido, e a gente é pedichão, né, como nós pedimos, né? Se a gente tem pedido durante as nossas preces as mesmas coisas sempre, é sinal que a nossa linha tênue de equilíbrio não vem legal. Então acendeu uma luz amarela para uma necessidade de mudanças. E aí, se tu vem pedindo para que a tua vida se modifique, o que tu precisas fazer? Modificar a tua vida. Não é fazendo as mesmas coisas que tu vai conseguir modificá-las. Não é que nem aquela situação, a gente ora muito pedindo paz. Ai, Deus, no momento da prece, né? Me dá paz. Eu trocaria tudo por ter uma paz. Aí a gente fala assim, engraçado, quanto mais eu peço paz, mais guerra me chega para mim, mais conflito. Ou seja, Deus te manda as guerras para te exercitar a paciência, a paz. Exatamente. Então são coisas assim que são oportunas, né? são pertinentes, e nós somos um arquivo. Né? O espírito, ele é um arquivo, ele vai gravando todas essas experimentações. E o que ocorre? Algumas dessas experimentações, Madeira, em determinados momentos da nossa existência, elas vêm à tona. Por quê? Porque são campos emocionais que vão armazenando ocorrências. Não armazenam os fatos, mas o resultado desses fatos, eles ficam ali guardados. Então, em determinado momento, acionam dentro de nós determinados gatilhos e que fazem com que esses campos eles acabam vindo à tona. Nós tivemos aí um exemplo, esse pós-pandemia, né, o número absurdo que aumentou na população de ansiedade. As pessoas se tornaram mais ansiosas, porque antes a ansiedade denotava expectativa. Hoje já não, hoje ela já é bem mais profunda. Né? Então as pessoas já sofrem mais com a ansiedade. Antes a ansiedade nos atordoava, né? Nos tirava do ponto de equilíbrio por expectativas que nós acabávamos criando. Já hoje ela atrapalha bastante. Né? Taquicardia, falta de ar, vários sintomas. Atinge o nosso orgânico. O orgânico físico, né? O nosso orgânico é atingido por quê? Porque realmente o campo emocional ele exerce uma influência muito grande sobre o nosso corpo físico. Então, essa mudança brusca que houve nesse processo de pandemia, em que nós mudamos muitos dos nossos valores. A gente foi para dentro de casa, né? A gente teve que aprender a lidar com a gente mesmo, a gente teve que aprender a lidar com os nossos familiares,
a gente teve que aprender a lidar com quatro paredes, a gente teve que aprender a lidar com uma expectativa de futuro que não era boa. O medo. O medo, né? Uma série de fatores. Uma série de fatores. Que mexeram, movimentaram com o nosso emocional. Então, o grau de ansiedade, ele passou de uma mera expectativa de alguma novidade, de alguma notícia, de alguma resposta, para algo que mexe conosco, que nos incomode bastante. Então, para que a gente supere essas ações que porventura possam se dar dentro desses gatilhos, desses dispositivos emocionais que poderão vir à tona, é a gente procurar estar o mais equilibrado possível. Porque nós poderemos a qualquer momento recebermos algum flash oriundo de inquietações, de ações pretéritas passadas que nós tivemos e que aí eles vêm à tona e que se nós estivermos bem nós vamos reagir de uma forma. Agora, se nós já viermos acumulando uma série de outras ações e sentimentos negativos conosco, aquele ali é, como nós costumamos dizer, é a gota d'água para muitas vezes nos abalarmos muito com determinados contextos que vão se dando ao longo da nossa vida. E de mesma outra questão é sobre, dentro dos sonhos, uma coisa que traz muito pavor também para as pessoas, né? Tem pessoas que têm até medo de dormir muitas vezes, né? É a questão dos pesadelos. O que são os pesadelos? O pesadelo, Madeira, na verdade, ele é um reflexo, dentro dessa própria teoria do Freud, né, de que nós reverberamos expectativas que nós acabamos desenvolvendo. Então, o que nós somos, em tese, né? Nós somos um acumulado de emoções. Os fatos, eu tenho certeza que se eu te perguntasse, como te perguntei mais cedo, tu lembras, Madeira, qual foi? Hoje nós estamos a 3 de outubro. Correto. Se eu te perguntar, como te perguntei agora há pouco, Madeira, tu lembras o que tu almoçou hoje? Tu vai me dizer, tu vai pensar um pouquinho e rapidamente tu vai me dizer. Agora, se eu te perguntar, Madeira, tu lembras em outubro, no dia 3 de outubro de 2022, o que tu almoçou? Tu já não lembras mais. Por quê? Porque o fato ou os fatos, nós vamos apagando com o passar do tempo. Mas provavelmente, se nesse dia em que 3 de outubro de 2022, em que tu almoçou, tu te incomodou, ou tu tivesse alguma notícia negativa, ou alguma coisa aconteceu, do almoço tu não lembra. Mas da emoção resultante desse processo fica gravado ali contigo. Pode tu não lembrar que foi na hora do almoço, mas ficou gravado no teu estado consciencial. Está ali arquivado. Não quer dizer necessariamente que ele tenha que vir se apresentar, ele está ali. Mas aí, o que são os gatilhos? São exatamente o acionamento de emoções arquivadas ao longo da nossa caminhada. Então, amanhã depois se apresenta uma situação que traga à tona aquela emoção, e aí são os surtos, aí são, né, os desvaneios que nós acabamos tendo. O que são os pesadelos? Os pesadelos, primeiro os fisiológicos, que a gente conversou anteriormente, resultante desses sonhos que nós temos e que aí muito ligados ao corpo físico, muito físicos, em função do estresse, em função do nosso cansaço físico, em função da gula, em função do trabalho digestivo, em função do nosso trabalho mental, acúmulo de incomodações. E nós vamos guardando. Aquela pessoa que não
expande. Ela vai recebendo problemas, vai arquivando problemas e não vai procurando resolvê-los, nem discutir com alguém, nem trocar informações com alguém. Vai guardando para si. O que acaba acontecendo em determinados momentos em que ela está aprisionada a um corpo físico e não consegue essa emancipação? Essas questões emocionais, elas vêm à tona. E como é que elas vêm à tona, Madeira? Elas vêm à tona de forma distorcida. Então, a gente caiu na água e está querendo sair daquela água e bate os braços e não sai. É um bicho que vem correndo atrás de nós e a gente não consegue sair do mesmo lugar. A gente quer gritar para chamar alguém e a voz não sai. Não é? A gente está deitado na cama e parece que uma sombra vem e nos abraça e a gente quer se libertar e não consegue. É alguém que desencarnou muito próximo da gente, a gente passa chorando a noite inteira, né? No outro dia a gente acorda, parece que passou a noite inteira chorando por causa da morte, não ter conseguido impedir a morte daquela pessoa, de estar sofrida com aquela situação. Então, se percebermos o que é um acúmulo de emoções que às vezes de maneira distorcida chegam até nós sem uma explicação. Por mais que a gente se questione, a gente não entende o porquê, mas o que eu fiz, o que aconteceu na minha vida para que eu tivesse aquele tipo de pesadelo. São exatamente informações desconexas, fruto daquilo que eu venho fazendo no meu dia a dia, daquilo que eu venho acumulando no meu dia a dia e que é em determinado momento. Agora, essas emoções que a gente tem nesses sonhos, né, no caso do pesadelo, quando a gente desperta assustado. Muito assustado, apavorado. E muitas vezes se reflete durante todo o dia a qual estamos em vigília. Né? Porque o sono da noite foi complicado, foi difícil, tivemos um pesadelo, e que aquilo vai... E a gente vai se lembrando durante o dia, no nosso dia a dia, que a gente vai fazendo os nossos afazeres, né? Que sonhos acabam deixando essas fortes emoções. Mas o que é isso, Madeira? O cérebro físico gravou. Gravou. São informações, são ações que não foram espirituais somente. Elas foram espirituais, mas muito mais físicas, porque estávamos próximos do corpo físico, não conseguimos uma emancipação perene, não conseguimos um relaxamento, então o orgânico grava. E se ele grava, nós encontramos uma facilidade de fazer a busca. E o que é a busca? A busca é aquele dia que a gente não passa um dia bem, que a gente passa negativo, que a gente passa vibrando negativo, que parece que as coisas vão dar errado, que parece que a gente está com um peso nas nossas costas, a gente está carregando o mundo nas nossas costas. Mas é o que é isso, né? Isso é resultante de um organismo que não teve aquele amparo necessário para ele poder relaxar e nós podermos ter aquele processo de continuidade. Então, tudo é uma cadeia de informações que, a partir do momento que nós vamos entendendo, na lide da nossa vida, muitas coisas a gente pode evitar, muitas coisas a gente pode encaminhar a partir da compreensão. Para nós finalizarmos, Edmilson, e aqueles sonhos que a gente não tem mais vontade de acordar, que é tão belo, é tão bonito, que nós não queremos sair daquele local. E quando a gente se acorda, a gente fica, eu quero voltar a dormir de novo para voltar para lá. E tu não volta para lá. Na verdade, a gente não quer sair daquele local. Aí a gente se acorda, por que eu me acordei? Deixa eu voltar. E tu não volta. Sim, ali são processos de emancipação, Madeira, que são aqueles exemplos que eu acabei citando, né? São sonhos espirituais em que nós nos emancipamos mesmo em ocorrências muito positivas que acabam gravando no físico, e por isso que a gente, quando acorda, lembra, né, desses
fatos positivos que nós já vivenciamos num pretérito, que nós estamos vivenciando num presente, ou projeções para o futuro e que a gente tem uma vontade muito grande que elas não se terminem. Elas podem até espiritualmente não terem se terminado, mas fisicamente se acabaram ali. Quando a gente acordou porque alguém nos acordou, porque o celular tocou, porque alguém gritou e nos chamou, está na hora do trabalho, alguma coisa desse tipo, algum barulho, nos tirou daquele estado de emancipação perene em que nós nos encontrávamos. É verdade, a gente fica até meio chateado. Pô, tu me acordou agora, por que o celular tocou? Tava tão bom. Tava tão bom, se eu pudesse, aí a gente tenta cochilar um pouquinho para voltar, Para voltar, não consegue voltar mais. Edmilson, claro que é um tema que precisaria também de mais tempo para a gente falar, né? Porque muita coisa ainda precisa ser falado, mas as coisas que tu nos trouxeste hoje, as informações que tu nos colocou, os esclarecimentos foram tão importantes, né? Para nós podermos entender, né, um pouco desse muito que é os sonhos. Mas profundamente, Edmilson, em nome de toda a equipe aqui do programa Terceiro Milênio, queremos te agradecer imensamente estar aqui junto conosco. Tá bem, muito mais obrigado. Uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos, Edmilson. Volte sempre. Com certeza, sempre que chamada que estarei. Tá certo, né? O Terceiro Milênio vai chegando ao término. Queremos assim agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor diretor-presidente Jorge Malhão, a secretária da rádio Renata Ribas, esse competente técnico aqui da Rádio Tupãssi, um dos grandes comunicadores da radiofonia, Sidney Coechon, agradecer o nosso técnico de TI, nosso amigo Cláudio Leão, toda a equipe da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, agradecer também mais uma vez a brilhante presença do nosso convidado Edmilson Ferreira, e a você, amigo e amiga ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência, o nosso muito obrigado. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima terça-feira, às 7 horas da noite. Nós estaremos aqui esperando vocês. Desejamos assim que tenham todos assim uma noite maravilhosa, com sonhos belos, né? Aqueles sonhos espirituais, junto com os nossos amigos espirituais. Mais uma semana repleta de realizações no bem, muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.